Que a graça e a paz de Jesus possa inundar seu coração. Vamos hoje meditar num texto muito conhecido dos irmãos, porém motivo de muita confusão por muitos irmãos também. O texto em questão é o livro de Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 16. Vamos ler do versículo 19 até o versículo 31, e eu vou usar a versão NVT. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém aqui pode atravessar para o seu lado, e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Esse texto é muito conhecido, ele é muito interessante, porém, ele é, sim, alvo de muita especulação. Primeiro, por se tratar de uma parábola e muitos crentes afirmarem, usarem inclusive alguns argumentos que eu pretendo utilizar aqui para mostrar que não se trata de algo diferente do que uma parábola. Esse texto é parabólico. Eles dizem esse texto não é uma parábola. E o primeiro motivo que eles vão dar é: porque esse texto cita nomes. Esse texto tem nomes, e nenhuma parábola de Jesus tem nome. Bem, para esse tipo de argumento, eu acredito que só falta algumas leituras bíblicas, tá? Uma pesquisa um pouco melhor, porque de fato Jesus ele não costuma citar nomes nas suas parábolas, mas a Bíblia tem parábolas que têm nome. Então, não ter nome na parábola não é uma regra, tá? Por exemplo, Ezequiel 23, versículo 4. Ezequiel está recebendo de Deus ali uma parábola. E olha o que o versículo 4 diz: E os seus nomes eram Aolá, a mais velha, e Aolibá, sua irmã. E foram minhas, tiveram filhos e filhas, e quanto os seus nomes, Samaria é Aolá, e Jerusalém é Aolibá. Logo, na parábola de Deus contada a Ezequiel, tanto Samaria como Jerusalém recebem nomes nas parábolas. Então, dizer que não pode ser uma parábola porque não tem nome é um grande problema, porque nós temos exemplos aqui, em especial esse que acabei de dar a vocês,
aonde aparecem nomes numa parábola, nomes para designar outras pessoas. Enfim, essa parábola, ela nasce num contexto parabólico, tá? Quando você lê o capítulo 16 de Lucas, aqui no versículo 1, por exemplo, a parábola começa com o administrador astuto. É uma parábola. E essa parábola, que é a primeira do capítulo 16, ela vai tratar sobre a avareza do coração daqueles fariseus que estavam ouvindo o que Jesus estava falando. E olha o que o versículo 14 vai dizer. Os fariseus, que tinham grande amor ao dinheiro, ouviram isso tudo e zombavam de Jesus. Eles ouviam a parábola de Jesus e eles zombavam do conselho sobre a maneira melhor de usar os seus bens, a maneira melhor de usar o material que eles tinham. Quando você vê Marcos 7, você percebe isso muito claramente, onde os próprios doutores da lei, os fariseus, eles reclamaram com Jesus porque os discípulos estavam pegando espigas e sem lavar as suas mãos. Eles dizem, olha, isso está errado. Só que Jesus disse, olha, vocês fazem isso, mas o dinheiro de vocês dizem que é corbã, isso quer dizer separado para o Senhor, para não auxiliar nos custos do pai de vocês. Vocês não honram os pais de vocês. Vocês desonram o quarto mandamento. Isso está errado. Vocês desonram o mandamento de Deus. E para isso vocês não veem problema. Porque quando o pai de vocês morre, vocês vão lá, retiram o dinheiro de vocês. E agora o dinheiro não é mais corbã separado para Deus, mas o dinheiro pertence a vocês. Então os judeus, em especial os fariseus, os sacerdotes, os saduceus, eles eram, sim, pessoas avarentas e eles diziam que o dinheiro pertencia a eles e nenhum conselho que fosse dado a eles serviria. E esse conselho tem a ver com a condição financeira, né? O meu dinheiro é meu, o dinheiro que eu tenho é meu, ele não é para outras pessoas. E por que também que esse texto é um texto parabólico? Porque quando você estuda um pouco mais sobre o contexto judaico, sobre os ritos judaicos, sobre inclusive as parábolas que já existiam entre os judeus, você vai perceber que já existia esta parábola entre os judeus. O que Jesus faz aqui nessa parábola é mudar alguns elementos. Deixa eu tentar te explicar. Existiam parábolas como essa aqui entre os judeus, só que no contexto da parábola entre os judeus existiam rico e existia o pobre. Não existia o nome Lázaro, por exemplo. Existia o rico e existia o pobre. Só que quando o rico, no final da parábola, ele dizia, pai Abraão, me permita voltar e falar com... O Abraão deixava, Abraão permitia, né? Isso para mostrar a benevolência do pai Abraão, o amor do pai Abraão, enfim, e o pai Abraão permitia que esse rico voltasse. Já Jesus já lhe mostra, olha, depois que vai, não tem jeito, não tem como voltar, não tem como dizer que vai tentar reaver, conversar, converter, não tem. Depois que você vai, não tem como você voltar para avisar nada para ninguém. Já acabou, não tem o que fazer. Outra coisa interessante que faz desse texto ser uma parábola é que você percebeu na leitura que o que está no Hades e no seio de Abraão não são espíritos, são pessoas. Olha a palavra do rico, molhar o dedo, passar na minha boca, o dedo com um pouco de água, enfim, são termos de pessoas. E nós sabemos muito bem que lá não vai haver pessoas, pessoa física. Lá é uma morte não da pessoa física, mas da pessoa em sua alma, né? Não é uma questão física aqui,
né? O rico não estava fisicamente no inferno, é isso que eu quero dizer para vocês. O rico não estava fisicamente lá, ele havia morrido, e a Bíblia diz que ele foi sepultado. Então não se trata aqui de um conto de fato que Jesus estava falando de algo que havia acontecido. Outra coisa é o nome do lugar, Seio de Abraão. E quando Abraão não existia, qual era o nome desse lugar? Seio de Adão? Seio de quem, gente? Então a coisa fica muito clara que é uma questão parabólica. Eu sei que talvez você que esteja ouvindo esse áudio diga, não era parabólico, eu não acredito que seja parabólico, mesmo diante de todos os argumentos que eu estou apresentando a vocês aqui. Mas a leitura do texto mostra que não era uma questão simplesmente experiencial, mas era sim uma questão restritamente parabólica, guardando lições práticas para a vida que, querendo Deus, será falado na continuidade desse áudio aqui para vocês, né? É impressionante como o texto, enfim, de Lucas 16, a partir do versículo 19, né, como nós lemos, do 19 ao 31, ele vai tratar de contrastes, tá? De contrastes. O primeiro contraste está aqui no versículo 19, que é o contraste da vida, a condição social desses dois homens. Olha o que o 19 vai dizer. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura, linho fino e vivia sempre cercado de luxos. Essa é a condição deste homem rico. Esse homem rico tinha um status social extremamente elevado, ele era uma pessoa numa condição elevadíssima na sociedade, e a outra é a condição de Lázaro. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ansiava, ele tinha o desejo, ele tinha a vontade de comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber as suas feridas. Esse é o contraste da vida dos dois. Um tinha uma vida abastada, um tinha uma vida bem resolvida, e o outro realmente tinha uma vida jogada a uma condição em que nenhum homem, nenhum ser humano quer viver, coberto de chagas, de feridas, e lambido por cães, e com a vontade de comer aquilo que ele não tem acesso, está no seu imaginário, ele não tem acesso visível à mesa desse rico, mas ele quer comer o que cai da mesa desse rico. E esse homem rico, é impressionante como as importâncias das pessoas para Deus já se mostram aqui nesses dois versículos, porque o homem rico sequer tem nome. Esse homem rico significa, na história, apenas as suas posses. Esse homem rico não significa o que ele é. Na parábola de Jesus, esse homem rico significa o que ele tem. O que ele tem? Riquezas. Então, é isso que ele significa na parábola de Jesus. Esse homem não significa o que ele é, mas o que ele tem. E Lázaro, não o que ele tem, mas o que ele é, porque Lázaro, ele recebe nome na parábola, né? Ele recebe nome. Embora é bom também tratar isso, esse rico e a sua família fossem ímpios, fossem afastados de Deus, não há nada no texto que diga que ele fazia algo que fosse, por exemplo, depravado. Embora eu me lembro de um desenho que eu via no SBT, que era o desenho de Jesus, e quando passava essa parábola aqui, e muitas coisas, tá? Desse desenho construíram situações na minha cabeça que, ao ler a Bíblia, eu percebi que não se tratava disso, tá? E esse texto aqui tem algo, né, nesses textos de Jesus, tá? Desses desenhos da SBT que passavam, hoje não se passa mais como antes, nos sábados de manhã, não sei se passa, mas enfim.
eu acho que não passa mais, passava isso, que o rico passava, jogava pão pelo chão, cuspia em Lázaro e isso. Só que o texto não mostra isso. O texto não diz que ele era completamente depravado. O texto não apresenta ele como culpado de algum pecado, que ele fosse um monstro na sociedade. Jesus não mostra isso no texto. A ideia da parábola não é dizer que esse homem era um monstro na sociedade. Ele não é colocado na parábola como uma pessoa tirana, como uma pessoa opressora de pobres. Não coloca ele na parábola como uma pessoa egoísta ou coisas do tipo. Não é isso que a Bíblia diz. Jesus não diz, por exemplo, que ele não fazia algum tipo de caridade, de benfeitoria. A Bíblia não diz isso. E detalhe, se ele fosse uma pessoa cruel a esse nível, Jesus não colocaria na parábola Lázaro à sua porta. Porque com certeza ele dizia, olha, você fica aqui todo dia pedindo esmola, não pode ficar, né? Então, na parábola, Jesus não tem a intenção de denegrir a imagem do rico perante a sociedade. Isso ainda mostra ainda mais a semelhança dele com os fariseus. Os fariseus não saíam cuspindo os mendigos, não, pelo contrário, eles davam até esmola. Os fariseus, eles davam esmola, né? Sem dúvida, esse rico vivia uma vida luxuosa e ele cuidava de si mesmo, ele só cuidava das suas coisas e também ele não é condenado pela sua riqueza. Você não vai ver no texto Jesus dizendo, e por ser rico, ele foi parar no Guiena, foi parar no Hades. Ele foi para o inferno porque ele não percebeu que Deus havia feito por ele. Ele foi para o inferno porque ele não vê que até a riqueza que ele tinha, a influência que ele tinha, todas as coisas que ele havia conseguido, que Deus havia permitido que ele tivesse, fosse para a glória de Deus, para o benefício espiritual e material do seu próximo. É esse o contexto. Esse é o motivo desse homem ir parar onde parou. É ele ter as coisas que ele tinha, ele ter os bens que ele tinha, ele ter as oportunidades que ele tinha, ele ter a riqueza que ele tinha, e ele usar tudo isso apenas e unicamente para o seu próprio benefício. Ele não maltratava pessoas, ele não batia em cachorro, né? Vamos dizer assim, porque até lá de fora tinha muitos cachorros que lambiam as feridas de Lázaro. Ele não era uma pessoa ruim nesse nível. O que ele era? Ele era uma pessoa que tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, era para ele e para mais ninguém. Ele guardava para si. Foi a sua perversidade e não a sua riqueza que lhe trouxe sofrimento eterno. Não foi o dinheiro que ele tinha na conta. O egoísmo dele, o seu apetite pelas coisas carnais, tudo isso é culpado, é o que levou ele para onde ele foi. Não tem nada que fale da malignidade gestual dele, ou que ele fosse um cruel, um tirano. Não existe nada disso na parábola. É bom nós olharmos para a parábola e ver o que Jesus está dizendo. A parábola não mostra ele com vícios, com crimes, não tem crimes lançados na sua conta ou coisa do tipo. O pecado dele foi que ele só vivia para o presente. Ele só vivia para o presente. E Jesus, ele denuncia isso em outras parábolas. Por exemplo, do homem que juntou no seu celeiro várias riquezas, ele disse, agora alma, come, bebe, folga, vamos descansar, acabou tudo. E Jesus diz, louco, pedirão a sua alma. E para quem você vai entregá-la? Para de viver para você mesmo. E quando você fala de Lázaro, é notório você ver que esse homem, ele não tinha nada, mas em contrapartida, você também não vê esse mesmo Lázaro na parábola blasfemando contra Deus, dizendo palavras ruins contra Deus, ou
blasfemando, reclamando. Não, ele está ali, ele queria comer o que caía da mesa da pessoa, mas ele não fala: Deus, tu és alguma coisa, porque eu não tenho o que esse homem rico tem. E nós temos um exemplo bíblico de que isso é totalmente possível, né? Um homem importantíssimo no ministério, um homem importantíssimo na época de Davi, um homem chamado Asaf, e ele diz: olha, eu invejei a riqueza dos ímpios, eu invejei, eu vi na riqueza dos ímpios algo que eu queria ter e eu não tinha. Por que eles são tão abençoados, digamos assim, e eu não sou abençoado nesse mesmo nível? Está lá no Salmo número 73, né? Onde há essa palavra de Asaf, né? Eu queria ter o que os ímpios têm, mas eu não tenho, né? Eu não tenho. Então você não vê o Lázaro, ele discutindo sobre isso. Inclusive o próprio nome Lázaro significa Deus tem me ajudado, ou Deus é aquele que me ajuda, né? A palavra mendigo traz a ideia de pobreza, muito mais do que a palavra mendigar, né? Quando você ouve a palavra mendigo, você pensa logo em pobreza, você pensa em pessoas em condições de pobreza extrema, né? Em contraste com o rico, ele era pobre, ele não possuía nada. O rico se vestia de púrpura, como o versículo que nós lemos, ele se vestia de púrpura. Mas Lázaro não se vestia de púrpura. Lázaro, ele estava na porta daquela casa bonita, né? Ele não tinha amigos, ele não tinha companheiros, ele tinha cachorros que lambiam as suas feridas. Todos os dias, o texto vai dizer que Lázaro ficava ali na porta daquele homem. Lázaro entendia: olha, eu não tenho, ele tem, quem sabe ele me ajude. Só que os méritos de Lázaro não estava no triste fato dele ser um pobre, dele ser incapaz, dele ser um doente, né? Um mendigo pode ser tão pecador como qualquer outra pessoa. O mendigo, ele é tão pecador como qualquer outra pessoa, né? Ele não é, ninguém é salvo por ser pobre, e ninguém é rico ou perdido. Ninguém é perdido por ser rico. As pessoas, tanto rico como pobre, judeus, gentios, são salvos por Jesus Cristo, pelo feito de Cristo. No entanto, quando você olha para esse texto, você entende que a questão aqui tem muito mais a ver com o coração do que com a condição, né? Essa é a verdade do texto. Como filho de Abraão, o mendigo Lázaro, ele achou em Deus o seu auxílio. Como um pensionista que depende da generosidade divina, ele sabia que o seu pão e a sua água estavam garantidos. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele não vai deixar faltar aquilo que é necessário para mim. No final, como nós lemos, um foi para o céu e o outro não foi para o céu. Um foi para o seio de Abraão e outro foi para o Hades, para o Guiena. E isso é interessante para nós meditarmos ainda, porque agora aparece o segundo contraste, que é o contraste da morte. Versículo 22. Por fim o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Os dois homens que Jesus apresentou foram tão opostos como na sua morte. Quando você vê, o primeiro homem é rico, sem nome, mas com muitas coisas. O outro é Lázaro, com nome, mas que não tinha nada. E a morte deles também é uma morte que tem contraste. Porque enquanto o Lázaro morre e os anjos levam a Lázaro, o mendigo morre e ele é sepultado. Na narrativa,
não aparece o que acontece com o corpo de Lázaro. Muito possivelmente, os judeus sabiam qual era o destino de mendigos. Era realmente ser jogado no lixão, no Guiena, para que eles desaparecessem, para que o corpo entrasse em decomposição. Eles não tinham familiares que o representavam. Era uma vergonha, ainda mais na condição que parabolicamente aparece, feridas, chagas, úlceras pelo corpo. Então ele não era uma pessoa quista, não tinha parentes, não tinha amigos, não tinha ninguém. A única coisa que Lázaro na parábola tem é o próprio Deus, e mais nada. Nada disso, nada é falado sobre o seu funeral, nada é falado sobre a condição final do seu corpo. Já o rico não. O rico teve um funeral, o rico teve tratamento, contratou pessoas para chorar por ele, teve pessoas para poder lamentar por ele. Enfim, com o rico foi diferente. Ele faleceu como todos têm que morrer. Qualquer pessoa, toda pessoa vai morrer, porque todos pecaram. Sendo rico ou pobre, não importa, eles vão morrer. Mas o rico foi sepultado. Sem dúvida alguma, ele teve um funeral daqueles imponentes, com pessoas chorando por ele, servindo cafezinho com bolacha. Não tem esses funerais que servem biscoito, cafezinho, bolacha, pessoas chorando, todo tipo de coroa de flores, ornamentações, tudo isso, com certeza ele teve. Só que ele não teve uma coisa. Ele não teve uma escolta de anjos para o acompanhar as regiões aonde estão só os abençoados de Deus. Ele foi diretamente para o inferno. O fim ali é suportar o tormento. Para ele, mesmo sendo judeu, porque aqui esse rico, ele é um judeu. Jesus não está dizendo que ele é um gentio. Pelo contrário, Jesus coloca esse homem na mesma condição que os judeus. E ele diz que ele mostra que mesmo sendo judeu, não havia uma plenitude de felicidade angelical, um lugar de descanso no seio de Abraão. Todo o esplendor ostensivo do rico não pôde comprar o cavaleiro do cavalo branco. Deus não é subornado. Não há ninguém que possa dizer, eu vou pagar a Deus. Na cultura grega, tem lá o barqueiro, né? Quando a pessoa morre, ela dava uma moeda para o barqueiro, e o barqueiro levava essa pessoa para aquilo que eles consideravam o céu, né? Para eles, o lugar de descanso para eles, né? Para como se diz, os nórdicos, para Valhalla, né? Levava para lá. Não, mas aqui não, aqui dinheiro não compra. Dinheiro não vale nada na eternidade. Riqueza não vale nada na eternidade. E o rico, por mais que fosse rico, por mais que ele significava o que ele tinha, ele não poderia comprar 1 metro sequer no seio de Abraão. Que triste. Que triste ver uma pessoa que por mais que tenha coisas, por mais que tenha dinheiro, por mais que tenha recursos nessa vida, que dura 70, 80, 90, 100 anos no máximo, por mais que tenha todos os recursos, esses recursos espiritualmente não significam absolutamente nada. Absolutamente nada. Ele, de tudo que tinha possuído, e com a terrível conscientização de que jamais possuiria uma herança eterna, como seria diferente se Deus, e não o ouro, tivesse sido o primeiro lugar na vida desse rico, sabe? Eu fico pensando, se ao invés do ouro fosse Deus em primeiro lugar na sua vida, se ao invés de prata fosse Deus em primeiro lugar na sua vida, como a vida desse homem seria diferente. A verdade inegável é que pessoas colocam coisas à frente de Deus. Pessoas valorizam mais coisas do que Deus. E no final das contas, estas coisas na eternidade é completamente irrelevante. 30, 40, 50, 100 anos aqui de vida de fartura, alegria e compensação
na eternidade não significa nada. O que é 100 anos para a eternidade? O que é 100 anos para um período que nunca mais acaba? Que Deus tenha compaixão de nós. Agora nós entramos num outro contraste. Lembrando, nós passamos por 3 contrastes. O primeiro contraste é o contraste da vida, o segundo contraste é o contraste da morte, e agora o terceiro contraste é o contraste da eternidade. Versículo 23. E foi para o lugar dos mortos. Aqui falando do rico. Ali em tormento, ele viu Abraão, e de longe com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Eu estou em agonia nestas chamas. Ao vir da eternidade, que não havia ninguém mais capaz do que o Filho Eterno para abrir o véu, para separar o mundo espiritual do invisível. Como o conhecimento invisível e espiritual de Jesus aqui, ele mostra a realidade do que vai acontecer. Ninguém conhece mais a eternidade do que o Pai da eternidade. Jesus é o Pai da eternidade. Isaías disse isso. Ninguém conhece mais a eternidade do que o próprio Jesus. E ele vai dizer, é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento, é um lugar onde as pessoas vão querer apenas molhar a ponta dos dedos, vão querer apenas ter um pouco de descanso, de refrigério, e não vão ter, não vão conseguir. No seio de Abraão, o paraíso para os justos, ali não haverá tristeza, não haverá sofrimento, mas no Hades haverá tristeza, sofrimento e dor. Essa é a verdade cruel do contraste da eternidade. Detalhe, a consciência estará presente. Lázaro estava consciente, assim também como o rico estava consciente. Entre as duas almas, entre os dois seres ali representados, duas pessoas representadas aqui, o que acontece aqui é que há uma grande esfera na eternidade, um grande entendimento do que é a eternidade. Para uns, sofrimento eterno, para outros, alegria eterna. Esta é a verdade bíblica, esta é a verdade que precisamos. Olha que interessante, terminando o texto, continuando o texto, e agora partindo já para o final dele, eu gostaria de falar com vocês sobre o que esse homem pede. Esse homem pede pelo menos duas coisas. Ele pede, primeiro, para que Lázaro molhe o dedo e molhe a sua boca, para que dê um pouco de refrigério naquele momento. E Abraão disse, não tem refrigério, nem um placebo, porque confessa comigo, acredita comigo, você pode chegar a essa conclusão comigo. Um molhar de lábios para quem está com sede não mata a sede, é um placebo, é algo extremamente temporário e sem nenhum tipo de efetividade. O que ele queria era uma gota de esperança para algo sem esperança. Não tem como resolver o que está acontecendo aqui. Não dá para resolver o que está acontecendo aqui. Então ele fala, manda aí um pouco de água, um pouco, só para molhar a ponta dos dedos. Então Abraão diz, lembra-se que na vida você teve tudo. A sua vontade foi ter coisas, você teve. Você lutou por coisas e você conseguiu. Você quis ter dinheiro, você teve dinheiro. Agora Lázaro não teve o que você buscou, porque Lázaro não foi essa a sua prioridade, pelo contrário, mesmo em meio às mais diversas escassez, ele teve alegria no seu espírito, ele teve alegria e esperança completa em Deus. Ele compreendeu e descansou, sabendo que Deus é aquele que, mesmo que lhe falte o pão, não lhe faltará a vida, não lhe faltará o necessário para viver. É interessante que ele diz algumas coisas que deveriam ser melhores exploradas. Ele diz o seguinte, já que não pode molhar
meus lábios, então faça um favor, faça um milagre espetacular. Mande Lázaro voltar. Mande que Lázaro volte à casa do meu pai e que ele diga para o meu pai como é aqui, para que eles também não venham para cá. Isso mostra para a gente algumas lições importantes. Primeira coisa é que ninguém vai deixar de ir para o inferno ou para o Hades por medo de estar lá. Não tem essa esperança. Ninguém vai ser salvo porque tem medo do inferno. Ninguém vai ser salvo porque tem medo da morte eterna. Não existe a menor possibilidade de alguém ser salvo porque tem medo do diabo, por exemplo. As pessoas são salvas por causa de Cristo Jesus, o Senhor, porque creem na obra de Cristo. Creem em Cristo, são salvas. Não é eu tenho medo. Lázaro, manda Lázaro avisar como é que é aqui, para que eles não venham para cá também. Ninguém pode ser salvo por ter medo do inferno. A salvação é unicamente em Cristo Jesus. Nós pregamos sobre o inferno porque o inferno é uma realidade. Mas dizer que as pessoas vão ser salvas porque tem medo do inferno é uma grande blasfêmia. E isso o texto também mostra. Olha, manda Lázaro ir lá porque eu tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem nesse lugar que eu estou de tormento. O que Abraão vai dizer? Não tem salvação por medo do inferno. Tem salvação pela palavra dos profetas, pela exposição da palavra, pela exposição dos textos bíblicos. Moisés e os profetas já os avisaram. Respondeu Abraão, seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Quando você lê o que Moisés escreveu, o que os profetas escreveram, os profetas, eles não avisaram sobre o inferno necessariamente. O Antigo Testamento, ele não fala exclusivamente sobre o inferno, mas eles falam sobre a vinda do Messias, a vinda de Cristo. É sobre isso que o Antigo Testamento, que Moisés, eles falam. Moisés diz, vai vir um profeta igual a mim, vai vir alguém para libertar o povo, igual eu libertei vocês. Vai vir alguém para transformar vocês, para mudar o pensamento de vocês. E é nisso que se deve acreditar, é nisso que se deve crer, para não se parar no inferno, para não se parar nesse lugar de tormenta. É isso que Jesus está falando. Eles já avisaram, eles já falaram. Jesus falou e João escreveu aos fariseus, aos doutores da lei. Em João capítulo 5, versículo 39, vocês examinam as Escrituras e são elas que testificam de mim. E vocês fazem isso bem, vocês examinam as Escrituras, vocês estudam as Escrituras. E vocês fazem isso e fazem bem. São elas que testificam de mim, são elas que falam de mim. Jesus não diz, são elas que falam sobre o terror do inferno. Não, são elas que testificam de mim. E vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês não querem vir a mim para terem vida. A salvação não está no medo do inferno. A salvação não está no interesse financeiro. A salvação não está na vontade de conquistar este mundo. Pelo contrário, a salvação está naqueles que, por amor a Cristo, abrem mão dos tesouros deste mundo. Abrem mão das vontades deste mundo. Esse texto não diz que ricos serão perdidos e pobres serão salvos. Pelo contrário, existem muitos pobres, miseráveis, muitos mendigos que são mais orgulhosos do que muitos ricos. Existem pobres que não conseguem dar a Deus a glória por pequenas vitórias, assim como existem pessoas ricas que dão a Deus toda a glória por tudo que conquistam, por tudo que recebem. É triste quando você vê um pobre egoísta, assim como é grandioso quando você vê um rico que é humilde. Então não está na riqueza ou na pobreza
a salvação, mas na confiança na obra daquele que faz tudo o que faz. Então você vê aqui no texto que ele diz, olha, ressuscita, me permita aí. Não, já tem o Lázaro, o Moisés, já falaram. E ele continua, então o rico disse, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. O que ele está dizendo? Mestre Abraão, a palavra não é suficiente. O que está escrito não é suficiente. Mande aí que mortos ressuscitem. Manda Lázaro ressuscitar e ir lá avisar eles. Olha, eis que vos digo. Eis que vos estou falando. Olha o que Jesus ele continua. Abraão, porém, disse, se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Gente, para terminar, isso é grandioso, porque isso é literalmente o que aconteceu com os judeus. Não somente com a ressurreição de Jesus, mas com a ressurreição de um amigo de Jesus chamado Lázaro. Em João, capítulo 11 e capítulo 12, acontece a ressurreição de Lázaro no capítulo 11. E no capítulo 12, os judeus querem também matar a Lázaro. Eles não querem ouvir a Lázaro. Lázaro era uma prova irrefutável. Alguém ressuscitou dos mortos. E alguém que ressuscitou dos mortos testemunha a Jesus. Fala sobre Jesus. Nós vimos quem chamou esse cara da tumba. Nós vimos quem mandou retirar a pedra. Nós vimos o milagre. E mesmo assim, eles disseram não. Eles também viram Jesus. Jesus não ressuscitou e apareceu para 2, 3 pessoas. Jesus ressuscitou e aparece para multidões. E mesmo vendo Jesus ressuscitado, eles não creram em Jesus. A filha de Jairo foi ressuscitada. Judeus estavam presentes. O próprio Jairo era uma pessoa importante na comunidade judaica. E mesmo assim eles não se convenceram. O filho da viúva de Naim estava... Gente, era uma procissão para enterrar. Era uma cerimônia fúnebre. Era uma pessoa importante, era uma viúva, era uma situação extremamente penosa. Jesus para o enterro, chama o menino, e o menino vem. Para aquele menino, gente, ter sido levado para ser enterrado, é porque já existia um atestado de óbito, não era um acidente. Um legista da época já tinha tido a conclusão, esse menino morreu. E Jesus trouxe ele à vida. E nem essas ressurreições foram suficientes para que o povo cresça em Jesus. Todo mundo que creu na palavra de Jesus, creu em Jesus. Não necessariamente que viu sinais, que viu prodígios, que viu maravilhas, mas que realmente ouviram a palavra de Jesus. Jesus disse, se esse povo não vê sinal, eles não vão crer. O sentido ali era dos milagres que Jesus fazia, que confirmavam o seu ministério. Mas a fé não vem por ver sinais. A fé não vem por ver milagres. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, para terminar essa pequena exposição aqui para vocês, ninguém vai crer se ver sinais. Quantas pessoas vão para a igreja procurando milagres, recebem milagres? É um filho que sai das drogas, é um parente que abandona o tráfico, é uma pessoa que recebe uma cura, e parece que passam-se 6, 7 meses, 8 meses, e essa pessoa simplesmente é uma ingrata, abandona a cruz de Cristo, abandona o ministério, abandona Cristo literalmente.
Essa pessoa simplesmente deixa de seguir a Jesus, deixa de ouvir as palavras de Jesus. É triste, mas é verdade. Crer em Cristo é muito mais importante do que ver sinais miraculosos de Cristo. E para crer em Cristo é só através do que disse Moisés, do que disse os profetas, do que disse os apóstolos, do que está registrado nas Escrituras. Se você não crê em Jesus pelo que está registrado nas Escrituras, Jesus não vai ser objeto de sua crença, nem se um morto ressuscitar, nem se um cego voltar a ver. Por isso que pessoas que buscam milagres e não buscam Jesus são frágeis espiritualmente. Porque quando o milagre não acontece, eles abandonam tudo. Abandonam aquilo que nunca abraçaram. Nunca abraçaram Jesus literalmente. E por isso abandonam completamente o Senhor. Deus abençoe vocês. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe tua família. E que você possa, em nome de Jesus, entender. Não é a riqueza, não é a pobreza. É o quanto eu entendo que dependo de Cristo. O quanto